Boa noite a todos. Vamos dar início aos trabalhos, fazendo a nossa oração, sempre agradecendo a Jesus por estarmos aqui, pedindo que sua luz nos abençoe, para que possamos receber aquilo que está preparado para cada um de nós. É necessário que a gente esqueça um pouco a nossa vida lá fora, os nossos problemas, nos mantendo aqui serenos, tranquilos, para receber o que está preparado para nós. Agradecemos a equipe espiritual que nos assessora, a equipe espiritual deste centro, que nos acolhe todos os domingos, e que desta maneira possamos assim estarmos felizes, tranquilos, unidos em pensamento, para absorver tudo aquilo que o trabalho nos traz. Agradecemos a presença de nossos amigos poetas, pintores, médicos, enfermeiros, todos aqueles que fazem parte de nossa equipe espiritual. E também aqueles que vêm nos acompanhar para aprender as lições de Jesus, as lições do Evangelho, que vão sempre nortear o nosso caminho em busca da nossa felicidade. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, com a graça de Deus. Que assim seja. Bom, hoje a Sueli que vai falar com a gente. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. Meus amigos, hoje nós vamos refletir sobre nós. Como está a nossa fé? Qual é o tamanho da nossa fé? Então, em uma pequena cidade dos Estados Unidos, um jovem pastor protestante, ele atraía muitos fiéis, porque nos seus cultos ele os envolvia na sabedoria da sua palavra sobre a vida de Jesus. Então, num certo domingo, após a sua reunião, ele convidou todos os fiéis, dizendo assim: amigos, no próximo domingo, nós vamos nos reunir no altar da natureza. Lá, nós vamos refletir sobre a vida de Jesus. Vamos nos encontrar ao som dos pássaros, da relva verde, ao som das águas do riacho que circunda a cidade. E lá, então, eu aguardo todos vocês no próximo domingo. Nós vamos buscar o amparo de Jesus. E sendo assim, no domingo combinado, as pessoas começaram a chegar, um a um, ia procurando o seu lugar, uns recostados nas grandes rochas, outros nos troncos das árvores, outros à beira do riacho, e assim por diante, cada um procurava ali o seu lugarzinho mais aconchegante. Logo, chegou o jovem pastor. E com ele trazia um enrolado enorme de corda, aonde colocou aos seus pés. E ali, então, ele, cumprimentando os seus fiéis, ele começou, então, inspirado naquela manhã,
envolvendo todos, ele iniciou a sua mensagem. Terminando a mensagem, ele diz assim: meus amigos, hoje nós exaltamos a grandeza da fé que Jesus nos legou. Então, pedindo a atenção de todos, pegou a corda, amarrou uma ponta dela fortemente no tronco de uma árvore muito frondosa, a outra parte ele jogou do outro lado do pequeno riacho. Era um riacho cuja largura era pequena, mas de muita profundidade. E lá no fim, no solo, muitas pedras. E ele tinha também muita correnteza. Era um rio que circulava a cidade. Do outro lado do rio, lá estava uma outra pessoa aguardando a outra ponta da corda, que pegou, enrolou também numa frondosa árvore, tinha que ser, né, gente? Esticou o máximo que ele pôde e essa corda, então, ficou esticada sobre o leito desse rio. Feito isso, vira-se o jovem pastor e diz assim: amados irmãos, credes vós que em nome de Deus nosso Pai eu possa atravessar para o outro lado do rio, andando por sobre essa corda e nada irá me acontecer? E os fiéis, todos em coro, diziam: sim, nós cremos. E como é o hábito do protestante, eles gritavam: aleluia, aleluia, nós cremos. Mais uma vez, o pastor pergunta com muita firmeza: meus amigos, credes todos vós que eu possa atravessar esse rio andando por essa corda e nada me acontecerá? Sim, diziam todos, nós cremos. Aleluia. Ok. Foi então que o pastor, então, olha para todos e diz: muito bem, já que todos creem que eu possa fazer isso e nada me acontecerá, quem vem comigo? Quem vem comigo? Mais uma vez. Quem vem comigo, se credes que pela minha fé eu possa atravessar esse rio e nada me acontecerá? Um a um, em silêncio. Foram então se retirando do local, deixando esse jovem pastor no silêncio da sua solidão, no silêncio da sua fé. Meus amigos, é claro que o Espiritismo, ele não vai arremessar uma corda de um penhasco ao outro e pedir para que nós atravessarmos esse penhasco para provar a nossa fé. É evidente que isso não vai acontecer. A doutrina espírita, ela não nos pede para provar a nossa fé, quanto mais dessa maneira. Isso foi realmente uma história aonde o pastor, naquela manhã, naquele culto, como eu disse no começo, gostaria que cada um refletisse até onde vai a sua fé. Infelizmente, naquele domingo, parece que ninguém tinha tanta fé. É claro que, se alguém levantasse a mão, o pastor não ia atravessar, mas ele queria que alguém, pela sua fé, viesse até ele e dissesse: eu vou com o Senhor.
Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Na vida, na nossa vida, muitas vezes nós temos sim que ser malabaristas e caminhando sobre a corda bamba das nossas aflições, dos nossos medos, inquietudes. Quantas vezes a gente não tem que ser malabarista em determinadas situações que nos envolvem e nós temos que usar de toda a nossa sabedoria, de todo o equilíbrio emocional que nós podemos ter para conseguirmos nos manter em pé nessa corda bamba das nossas aflições. Perdão. A doutrina espírita, ela, nesse momento, ela vem nos dizer somente uma coisa, que a fé nos dá a força para superarmos todos e qualquer momento de dificuldade que possamos ter no nosso dia a dia. Meimei, através de Chico Xavier, ela diz assim, o amor, ela diz que o maior infortúnio que o ser humano pode ter é perder a fé e continuar a viver. Dá licença, gente. A garganta seca. Ela ainda afirma que o indivíduo que não tem fé está caminhando no escuro, à beira de um abismo. Porém, aquele que tem fé é aquele que acende o archote. E essa luz vai mostrar os seus passos, clareando o seu caminho. Allan Kardec, no capítulo 19, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos trazer 4 frases para que possamos realmente refletir sobre a nossa fé. A primeira frase, Kardec diz assim, o homem tem necessidade, gente, necessidade, diz Kardec. Ele não diz apenas o homem tem que ter fé. Ele diz o homem tem necessidade da fé. Vejamos, ele nos diz que a fé para nós é uma necessidade. E Jesus já nos falou sobre isso numa passagem aonde um homem, onde ele estava seguindo o seu curso com os seus discípulos, de repente chega um homem e se joga ajoelhado aos seus pés, pedindo socorro, dizendo, mestre, por caridade, tenha piedade do meu filho, porque ele é lunático. Tem horas que ele se atira no fogo e tem horas que ele se atira na água. Venho até vós, mestre, porque sei que vós podereis curar o meu filho. Jesus, olhando aquele moço, e já na sua mediunidade iluminada, percebe que quem acompanha aquele moço é um espírito obsessor. Sendo assim, ele coloca a mão sobre a destra do jovem e ele diz, espírito obsessor, larga este jovem agora. E nesse momento, o jovem fica curado. Que força, né, gente? Que fé. Pelas palavras, Jesus curou aquele rapaz, tirando a influência daquele espírito sofredor.
Quando esse senhor se retira com esse filho, os discípulos chegam a Jesus e dizem assim: Mestre, realmente esse senhor chegou até nós com o seu filho. Nós fizemos de tudo. Por que não conseguimos curá-lo? Jesus, então, responde: foi por causa da sua pouca fé. Em verdade vos digo, se tiveres fé, do tamanho de um grão de mostarda, dirá ao monte: passa daqui para lá, e ele passará. Naturalmente, Jesus, ele não está se referindo ao monte geograficamente falando, mas ele está se referindo ao monte, à montanha das nossas aflições, a montanha dos nossos medos, dos nossos problemas, das nossas inquietações. E ele quer com isso, ele diz que se nós tivermos essa fé, nós podemos remover as montanhas das nossas aflições com facilidade. Porém, onde está a nossa fé no momento de desespero, de aflição? A gente, infelizmente, permite com que esse monte nos envolva. E quanto mais permitimos, mais entramos em sofrimento. E nessa passagem, então, o que Jesus está nos ensinando é que se nós realmente tivermos a verdadeira fé que transporta a montanha, gente, o grão de mostarda é minúsculo, não sei se alguém aqui já conhece, mas ele é minúsculo, acho que ele chega a ser menor do que a cabecinha do alfinete, se não me engano. É tão pequeno a fé que ele diz que nós temos que ter, e com essa ferramenta, tudo que nós podemos alcançar. Nessa passagem, então, Jesus exalta a necessidade da fé em qualquer situação, quer seja problemas materiais ou em confortos espirituais. A segunda frase que Kardec nos fala é: o homem de fé persevera. E Kardec ainda afirma que a fé confere a perseverança, a energia que nos faz alcançar a vitória sobre qualquer obstáculo, nos mostrando a fé como força poderosa, como se fosse uma alavanca, que com ela podemos seguir adiante, mesmo envolta em nossos problemas diários. Nesse ensinamento de Kardec, vamos lembrar de Jesus e seus discípulos caminhando, quando uma mulher cananeia chega a ele gritando, desesperada, correndo em sua direção, e ela grita: Senhor, Senhor, eu sei que viestes para o povo de Israel, mas quero lhe pedir pela minha filha, porque ela era cananeia, e segundo, diziam que Jesus teria vindo somente para o povo de Israel. Jesus então para e ouve aquela mulher cananeia, e ela continua dizendo: Senhor, sei que eu não lhe mereço, sei que não mereço o banquete que tens para o povo de Israel, mas para mim, Senhor, apenas uma migalha só do teu amor, porque até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha a humildade dessa mulher.
observando Jesus, a fé daquela mulher, parou e disse: mulher, volta para a tua casa, a tua filha está curada. E assim, voltando-se ele aos seus discípulos, diz: nunca vi fé tão grandiosa como a fé dessa mulher. E nesse ponto, nessa passagem, além de Jesus mostrar aos discípulos o tamanho da fé dessa mulher, de se colocar, ela sendo cananeia, de se colocar diante ao povo de Israel, ele mostra que ele não veio somente para um, mas ele veio para todos os povos da terra. Na terceira frase, Kardec diz assim: o homem de fé é pacífico. Diz Kardec, a fé é sempre calma. Ela confere a paciência que sabe esperar. Gente, eu achei tão linda essa frase de Kardec. A fé confere a paciência que sabe esperar. Nós somos pacientes quando tudo na vida está um mar de rosa. Quem que não tem paciência? Quem não tem fé? Quando a nossa vida, de manhã, ao acordarmos até a noite, vai com aquela tranquilidade, sem novidade, aí todos nós temos muita fé, muita paciência. Porém, basta uma pedrinha sequer no meio do caminho, a gente já perde a paciência e a nossa fé já desaparece. Não é verdade? Nós somos assim. Basta uma dificuldade para muitas vezes nosso corpo emocional entrar em total desequilíbrio. E não precisa muito, né, gente? É só a gente sentir que saiu da zona de conforto. Aquilo se torna um caos. Atrás de soluções imediatas, nós corremos. Porque quando acontece alguma coisa que nos tira a paz, aí a gente corre por tudo que é lá. A gente vai para a benzer, a gente vai para o centro espírita, a gente vai procurar os espíritos querendo uma resposta. Não, porque não podia acontecer, porque eu preciso saber, porque eu preciso resolver, eu perdi emprego, agora eu preciso de outro emprego. E assim, a gente torna a nossa vida um caos total. Cadê a fé nesse momento? Cadê a paciência nesse momento? E quantas vezes a gente precisa entender que é exatamente nesse momento que nós precisamos ter a paciência, porque nem sempre as coisas se resolvem da maneira e no momento que a gente quer a solução. Nós temos que passar por alguns tormentos na nossa vida, e esse tormento ele tem que levar o tempo necessário para o nosso amadurecimento. E é aí que nos falta paciência de entender e de esperar esse momento. Essa é a nossa fé. É a fé das soluções imediatas. É quando a vida nos pede paciência, tolerância, e nós não temos essa paciência. Aí queremos resolver a coisa rapidamente, e o que acontece? Vamos pelo caminho errado, na maioria das vezes, e aí pioramos a situação. Ao passo que, se nós tivermos a fé junto dessa paciência, o sol vai brilhar. E, com certeza, um novo caminho vai se delinear à nossa frente. E Jesus, mais uma vez, nos ensina sobre essa fé da paciência, através daquela mulher
que sofria há 12 anos de hemorragia. Gente, vamos pensar. Não foram 12 dias, não foram 12 meses, 12 anos perdendo sangue. Todo lugar que ela procurou, dentro da inteligência da medicina daquela época, ninguém pôde curá-la. Ninguém. Mas uma coisa ela tinha aqui dentro da alma, do coração dela. Ela tinha fé. A fé que fazia ela esperar com paciência, porque essa fé dizia a ela que o momento chegaria da sua cura. Por isso, ela conseguiu, durante os 12 anos, ser pacífica. É lógico, ela lá deve ter tido alguns dias de desconforto terrível. Quem não teria? Porém, ela não se desesperou. Ela sabia que algo iria acontecer no momento certo. Então, ela se embutiu dessa fé que sabe esperar. E certo dia, passando Jesus por aquela aldeia onde ela habitava, ela então, na esperança, sabendo que Jesus curava os doentes, ela então saiu correndo de sua casa e foi ao encontro de Jesus. A história é muito longa, então eu vou resumir apenas dizendo: ela se prostrou aos pés do Cristo, com a sua mão, ela encostou-se na ponta da túnica de Jesus. E a sua fé a presenteou com a sua cura. Ali ela estava curada. Quem quiser saber, é uma história muito, muito linda. Procure nos evangelhos saber sobre essa história. Essa história não, uma passagem, né, do Cristo. Quantas vezes em nossa caminhada, a gente desiste, não é verdade? Quanta gente nós nos entregamos, gente, à tristeza. Aquilo não deu certo comigo. Mas eu tinha tanta esperança naquele caminho, mas eu não consegui. E cai em depressão. E deixa a tristeza tomar conta do estado emocional, e tem pessoas que com isso desistem até de viver. Passam a viver na tristeza, na melancolia. Nós nos entregamos ao desânimo. Por quê, gente? Por que a gente, toda vez que a gente se depara com alguma coisa que possa nos tirar daquele momento de alegria, daquele momento de, puxa, eu estava numa paz tão grande, teve que acontecer isso. Por que a gente se entrega ao desânimo, ao desespero nesses momentos? Porque existem coisas que estão muito longe do alcance nosso resolver naquele momento, como eu já falei. Às vezes vem uma dor, às vezes vem uma doença, às vezes vem a perda de um emprego que dava para nós uma situação financeira de vida excepcional. Às vezes vem uma perda, às vezes vem coisas que mexem profundamente com a nossa alegria, que se esvai à frente desses problemas. Isso acontece porque realmente lá, quando eu comecei, que eu falei, nós vamos refletir o tamanho da nossa fé. Então, que cada um de nós
possa, diante dessa lição que eu trouxe do Evangelho, possa realmente refletir que tamanho é a minha fé. E a última frase que Kardec nos fala é: o homem de fé é humilde. Sim, o homem de fé é humilde. E vocês podem perceber que eu estou trazendo aqui, cada frase de Kardec, ele coloca o ensinamento do Cristo. E nessa fé, nessa frase que o homem deve ser humilde, nós também temos uma passagem de Jesus que também nos ensina sobre essa fé. É quando ele está caminhando com os seus discípulos e um centurião, que é aquele que comanda, uma centúria com 100 homens, quer dizer, um homem de uma responsabilidade muito grande. Imagina comandar 100 homens, E ele chega diante de Jesus, ele se ajoelha, pedindo a Jesus a cura para o seu servo, que está em casa, muito enfermo. Jesus, então, fala para ele assim: amigo, leva-me até a tua casa para que eu cure o teu servo. Não, Senhor, não posso fazer isso. Não posso levar o Senhor à minha casa. Por quê, filho? Eu não sou digno de lhe ter em minha casa, mas dizei uma só palavra e meu servo estará curado. Jesus, olhando aquele homem, então disse: centurião, volta para sua casa. O seu servo está completamente curado. Jesus vira-se aos discípulos e diz: nunca vi fé tão grandiosa quanto a este homem, nem mesmo entre o povo de Israel. Olha que bonito, gente. Mas e se Jesus aparecesse aqui, na minha frente, e dissesse para mim: Sueli, me leva na tua casa, eu vou curar a tua filha? Eu ia falar: não. Imagina que eu ia pegar na mão desse homem e ia arrastando ele pela mão, com a outra mão tirando selfie, colocando em redes sociais. Olha, quem está aqui comigo? É Jesus de Nazaré. Ia parar na minha casa, ia assobiar, chamar todo mundo para ver Jesus comigo entrando na minha casa. Ô, gente, isso não é fé. Isso chama-se presunção. Não é verdade? Que eu ia fazer isso? Brincadeira? Tá. Mas que dá vontade, né? Mostrar para todo mundo que eu estou com Jesus, Sou merecedora. Então, acabou. Bem, o que eu trouxe hoje para vocês é exatamente que nós possamos, nesse momento em que todos nós estamos passando por cada um na sua dificuldade, cada um no seu momento de problemas, querem seja ele de ordem emocional, de ordem financeira, espiritual, profissional. Não importa o momento que estamos passando. Se estamos aqui na Terra, é porque temos que aprender muito ainda, até nos tornarmos espíritos melhores. Espíritos aonde nós
podemos conquistar as virtudes que ainda não conseguimos amealhar na nossa alma. Então, meus queridos, eu fiz essa brincadeirinha no final, mas eu gostaria que essas 4 frases de Kardec pudessem ficar gravadas em nós, porque nós temos que trabalhar mais a nossa fé. A certeza de que ela, somente ela, vai ser o portal que vai se abrir para que nós possamos atingir um caminho de muita luz. Somente a fé vai trazer para o nosso coração o remédio, o antídoto que nós realmente precisamos para nos fortalecermos como espíritos que estamos num planeta escola. E é através dessa grandiosa ferramenta que nós vamos conseguir suportar e passar por todos os caminhos pedregosos que a vida pode nos apresentar. Que Jesus nos abençoe sempre. Obrigada. Então vamos deixar tudo que não precisa estar do lado de fora. Vamos alimentar agora a nossa alma com essas energias vivificantes que a espiritualidade junto aos médiuns proporcionam para todos nós. Fechemos os olhos e vamos respirar calma e profundamente. Vá sentindo as batidas do seu coração. Vá experimentando a sua própria pulsação. E deixe-se levar pelo som, pelas palavras. Não se preocupe com a pessoa que estará levando essa energia até você. Relaxe e aproveite este momento. Vá percebendo a sua respiração. Vá levando a sua consciência para a inspiração e a expiração, de modo a sentir o ar entrando, o caminho que percorre até os pulmões e a saída. Comece a sentir os seus pés no chão, suas pernas sobre as cadeiras. E vá, pouco a pouco, levando a sua atenção para cada parte dos seus membros inferiores. Se estão bem acomodados, leve atenção ao seu quadril. Se você está bem sentado na cadeira, as suas costas estão bem recostadas, os seus braços e mãos apoiados. Observe o movimento do seu tórax ao inspirar e expirar. E nesse movimento que flui a energia da vida através da nossa respiração, quais sensações você consegue perceber em você, no seu corpo? Você está mais tenso ou mais descontraído? Relaxe a cabeça, os olhos fechados tranquilamente, sem apertá-los, a boca relaxada, e vá observando cada parte do seu corpo por alguns instantes.
Se porventura algum pensamento ou preocupação do seu cotidiano surgir, acolha e deixe-o ir, focando novamente em sua respiração. Assim, um pouco mais relaxado, pense que este é um momento só seu. Um momento de entrar em conexão com os seus mentores, com os benfeitores espirituais que ora se encontram aqui conosco. É um momento de paz, de harmonia, de reequilíbrio tanto emocional quanto da nossa alma, do nosso espírito. Este é o momento de receber boas correntes energéticas e fluídicas que são trazidas pelos amigos espirituais. Agora visualize ou imagine um longo corredor diante de você, um corredor silencioso. Esse corredor se encontra numa penumbra da sua cor predileta, luz baixa, mas que você percebe sua cor. E no final dele tem uma porta. Essa porta dá entrada à sua sala de meditação. Então, mentalmente, nós vamos contar de 10 até 0 como forma de iniciarmos um processo de maior concentração. Inspire, expire. 10. Retire todas as lembranças de tristeza de sua mente. 9. Livre-se de suas preocupações, pois nesse momento elas não serão resolvidas. Inspire. 8. Retire de sua mente as ideias menos nobres, os instintos morais infelizes, como se jogassem fora através da sua expiração. Inspire e deixe tudo ir na expiração. 7. Jogue fora as lembranças passadas de dor ou de sofrimento, pois já se foram. 6. Liberte-se de todas as mágoas e rancores que sente por outras pessoas, pois são sentimentos venenosos que fazem muito mal. 5. Retire as ideias egoístas, aquilo que você pensa só para si, em detrimento de outras pessoas. Inspire. Expire. 4. Libere seu coração de sentimentos de inveja e libere sua mente dos desejos daquilo que não lhe pertence. 3. Retire do peito a amargura e o que te deixa triste com a vida e as pessoas que te rodeiam. 2. Retire o orgulho do pensamento, pois você não é melhor do que ninguém. Liberte-se de um sentimento de superioridade. 1.
Retire da mente o sentimento de inferioridade, de timidez, pois você tem muito valor perante Deus. Inspire, expire. 0. Agora você chegou à frente da porta da sua sala de meditação. Observe essa porta. Veja do que ela é feita. Quais os detalhes da maçaneta? Então, você resolve segurar a maçaneta e abrir a porta. E assim que a porta se abre, você já sente que é um ambiente de paz e tranquilidade. Então você entra. Essa sala tem uma poltrona confortável e uma cama maravilhosa. Escolha onde deseja se acomodar. Fique à vontade. Desfrute desse ambiente que é só seu. Sente-se na poltrona ou sobre a cama. Agora você vai ser levado a direcionar seus pensamentos, pois receberão vibrações positivas para o seu fortalecimento interior. Terá acesso a todos os recursos e potenciais intelectuais e emocionais. Sendo assim, agradeça a Deus neste momento, pois Ele te proporcionou esses recursos. Você recebeu a capacidade de pensar, de raciocinar. Você tem potencial para aprender novas lições. Deus permitiu você ter uma vida, uma jornada terrena. Deus te deu a capacidade de amar e ser amado. E tudo isso com o objetivo de quê? Com o objetivo de aprendizado e de possibilidade de quitar dívidas de erros passados. Esse é o momento de adquirir novos conhecimentos. Este é o momento de renovar a sua coragem e bravura para enfrentar os desafios da sua jornada terrena. Peça coragem e força ao Pai Celestial e alimente a sua força de vontade. Alimente agora a sua fé. Agora que você renovou a sua coragem, a sua capacidade de superar seus medos, peça paciência a Deus. Paciência para que Ele te ajude a saber esperar as coisas boas acontecerem na sua vida no momento certo. Nem antes e nem depois. Peça forças para ser perseverante. Peça forças para ter resistência física e mental, para prosseguir a sua jornada, apesar de todos os empecilhos que possam acontecer.
Peça a Deus que te ajude a sentir todo o amor dele em seu coração. Assim, você poderá sentir o amor do seu próximo e o seu por você mesmo também, se tornando então uma pessoa mais generosa. Peça ao Pai que te ajude a perceber que nele sua vontade se eleva e assim você aumenta a sua vontade de praticar a caridade, aproveitando todas as oportunidades de espalhar o bem e ajudar as pessoas dentro de suas possibilidades. Finalmente, peça forças a Deus para praticar o perdão sempre que se sentir ofendido e praticar a humildade sempre que o orgulho bater à sua porta. Agora, já mais renovado e livre de impurezas mentais e espirituais, com a mente e o coração mais leves e elevados, sintonizados com nosso Senhor Jesus Cristo, você já está pronto para retornar ao aqui e agora, feliz e realizado por esses momentos restauradores. Então, você se levanta daquela poltrona ou daquela cama e sai pela porta da sua sala de meditação, percorrendo o corredor que agora está mais iluminado e retorna ao espaço presente. Observe sua respiração. Perceba o ar fluindo com tranquilidade por você, expandindo e contraindo seus pulmões. Perceba os efeitos desse momento em você. Sinta o seu relaxamento. Sinta-se renovado, refeito e fortalecido. Apenas sinta agora. Senhor, te agradecemos a oportunidade da vida que nos permite o aprendizado. Jesus, te agradecemos por ser nosso guia e modelo e por nunca desistir de nós. Mentores, amigos, te agradecemos a companhia nessa jornada de aprendizados, nos incentivando sempre a seguir em frente. Dessa forma, que possamos aprender a ser paz, harmonia, abundância, luz e amor. Porque Deus habita em nós. Que assim seja, Senhor.